Shalom, então, a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mateus Andona, diretamente e excepcionalmente aqui do Salão Rocha Jorge Rocha, em Belo Horizonte. Em decorrência de alguns eventos ao derredor da nossa congregação, tivemos que conduzir o nosso serviço hoje aqui das nossas instalações que são anexadas ao nosso escritório. Bom dia aos que tiveram a oportunidade de vir aqui também. Nosso espaço é bem reduzido, mas eu quero chamar a sua atenção para a porção dessa semana. A porção dessa semana é uma porção muito rica em conteúdo, e ela é muito simbólica, porque Moisés continua dando a explanação da lei. Ele começa o livro de Devarim falando que ele deveria aplainar, beer, ele deveria aplainar essa palavra, e aplainar em hebraico é um sinônimo de explicar. Então ele continua explicando a Torá, dando a sua interpretação pessoal sobre a Torá, fazendo um resumo de toda a Torá, fazendo com que as pessoas entendessem a importância da obediência, de guardarem aqueles estatutos, de guardarem aqueles preceitos para a vida. A Torá, ela não garante vida eterna. A Torá, ela foi dada para preservar a vida, para que o povo de Israel conseguisse cumprir em vida tudo aquilo que foi escolhido para cumprir. Então, o motivo da obediência, até na minha Bíblia aqui, eu uso uma Bíblia de estudo do Russell Shedd, teólogo de renome, tem aqui uns comentários dele muito interessantes, mas ele escreve também paráfrases. Paráfrases são esses capítulos que às vezes eles dão, títulos que eles dão para alguns capítulos, né? Que o autor, o comentarista, escreveu títulos em alguns capítulos. E no capítulo 6, por exemplo, quando nós temos aí o famoso Shema, né? O estatuto de fé de todo judeu, é o Shema, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Ele colocou um título aqui dizendo: o objetivo da lei é a obediência, né? E aí eu risquei aqui a palavra obediência e escrevi vida. Você vê minha Bíblia aqui, isso tem anos já. Por quê? O objetivo da lei não é obedecer, o objetivo da lei é vida. Vida, dar vida ao homem, deixar o homem no caminho certo, servindo ao eterno. Então, meus irmãos, dê uma olhada aqui, o título desse estudo é Trocando os óculos da fé. Trocando os óculos da fé. Você pode ver aqui que tem uma imagem ao fundo, não vou falar de onde que é, quem tem olhos para ver, que vejam, né? E só que o sujeito tirou os óculos desse local e está colocando os óculos o quê? Da restauração. Ele está trocando os óculos da fé. Ele está tendo uma nova visão da sua crença, da sua fé, da sua religião, da sua vida. E é isso que é o tema dessa palavra. Assim como Moisés explica, esmiuça a lei, o ensino do eterno, para que o povo possa viver neles, eu quero hoje também fazer um resumo da importância de você trocar os óculos da fé. Meus irmãos, por séculos, nós estamos com óculos que têm prejudicado a nossa visão, que têm prejudicado o nosso entendimento, que tem prejudicado a nossa compreensão da fé de Deus, do Deus de Israel, do seu Messias Yeshua. Os óculos são considerados a uns preconceitos que nós carregamos, ensinos que nós aprendemos, que distorcem a compreensão literal, a compreensão contextual, a compreensão original da palavra de Deus. Então urge que nós tiremos esses óculos de Roma, tiremos os óculos da Alemanha, tiremos os óculos da América e coloquemos o quê? Os óculos de Abraão, Isaque e Jacó. Paremos de beber da fontana de Trevi, lá de Roma, e passemos a beber da fonte de Jacó. Entendendo a fé no seu contexto judaico e original. Não tem como você separar a originalidade da Bíblia sem os judeus. Paulo escreve em Romanos capítulo 3 para aqueles gentios, crentes, qual é a importância do judeu? Qual é a importância da circuncisão? É uma pergunta retórica, ele mesmo responde: muitas sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos, a palavra de Deus. Então é necessário sim, você tirar os óculos da tradição teológica, tirar os óculos da narrativa canônica e começar a colocar os óculos da restauração.
Os óculos da restauração vão fazer com que você veja e entenda a fé no contexto original. Para quê? Para ter o intelecto aprimorado? Não, para que você possa viver. E como igreja, como carralo, cumprir em vida todos os propósitos que Deus tem para nós. Seja para os crentes dentre as nações, seja para o povo de Israel. Então, sem delongas, dê uma olhada aqui, é baseado na Parashá Vayet-Hanan, que eu trago esse estudo, lembrando a você, Deuteronômio 3:23, até 7:11, com a Haftará de Isaías 40 e Brit Hadashá de João, capítulo 6. Bom, pessoal, eu quero começar com o lema da restauração. Se tem um lema da restauração, foi Jeremias que escreveu. E no final do seu livro de Lamentações, que é um livro que a gente leu essa semana, né, no Tisha B'Av, nós estudamos Lamentações, e ele termina dizendo o quê? Faze-nos voltar a ti, Adonai, e voltaremos. Hadesh Yameinu Kekedem. Renova os nossos dias. Restaura, renova os nossos dias. Como dantes. Então, o modelo de avanço é o retrocesso. Mas não é um retrocesso arcaico, primitivo. É um retrocesso às raízes da fé. É um retrocesso àquele padrão, àquelas bênçãos, àquele nível que existia no passado. Então, a única forma de avançarmos é regressarmos. A única forma de avançarmos é regressarmos. As palavras de Yeshua para a igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, diz o quê? Olha onde vocês se desviaram. Analise a caminhada de vocês. Voltem, vejam onde vocês tropeçaram, onde vocês caíram, e voltem às práticas das primeiras obras, voltem ao primeiro amor. Então, desde o início, lá na época dos profetas, até lá no final em Apocalipse, a mensagem é a mesma. Para que nós possamos avançar, temos que ter a coragem de retornar. E há um outro versículo que eu gosto muito, pessoal, que está lá também em Jeremias, mas agora no capítulo 6. Esse versículo fala sobre as veredas antigas, Netivot Olam, né? As veredas antigas, o caminho antigo que leva a Deus. E o profeta fala, assim diz o Eterno, ponde-vos à margem do caminhos, e vede, perguntem pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho? No original é assim, para o caminho, para as veredas antigas, qual é o bom caminho? Então você tem que pôr as margens do caminho, e perguntar para o caminho, para as veredas antigas, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? E andai por esse caminho, por essas veredas antigas, e você achará descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, 2 pontos, não andaremos. Então, quando a gente, aqui no Brasil, temos apregoado há 30 anos essa mensagem, é necessário voltar, é necessário restaurar, é necessário rever os nossos conceitos teológicos, é necessário rever a posição de Israel nos planos divinos, é necessário rever a identidade de Yeshua como judeu, é necessário voltar, e muitas pessoas ouvem, entra por um ouvido, sai pelo outro, se unem e dizem o quê? Não andaremos. Não andaremos por esse caminho de retorno, não andaremos por esse caminho de raízes de fé, não voltaremos, não andaremos por esses caminhos de veredas antigas, isso já passou. Agora estamos numa nova aliança, numa nova era, somos um novo contingente, a aliança com Israel já acabou, o que Deus tinha para eles foi substituído por um propósito muito maior, que Jesus inaugurou com a sua vinda, com a sua morte e a sua ressurreição, a chamada igreja. Então, isso que eu acabei de dizer constitui o quê? Um dos maiores graus da lente dos óculos de Roma. O sujeito enxerga a fé como se tivesse tudo começado com Yeshua no ano 0. Sendo que Yeshua é o cumprimento daquilo que havia sido profetizado para Adão. Yeshua é visto no Éden. A promessa da redenção já é dada a Eva. Depois é dada a Noé. Depois é dada a Abraão. E em Abraão forma-se um povo para materializar a promessa de redenção para o mundo.
E Yeshua é o maior representante desse povo. O primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, declara: esta é a genealogia de Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Conecta a identidade dele, a promessa do rei, de Messias, e a promessa dada a Abraão. Yeshua é o cumprimento da promessa dada ao povo judeu. E tem que ser entendido como tal. Olha só, então, com esses versículos aí em mente, nós vamos analisar agora como que nós podemos trocar esses óculos da fé. E eu quero falar algo para você agora. Não confunda. Antes meu pai dizia, né? Não confunda reforma com restauração. Mas vocês já sabem disso. Vocês já sabem o que é reformar, vocês já sabem o que é restaurar. Vocês já sabem que a reforma não se importa muito com o material usado para o conserto, já a restauração obriga você a usar os mesmos materiais que o objeto possuía originalmente. Você já sabe disso. Eu quero agora chamar a sua atenção para outro conceito. Não confunda restauração com religião. Eu não estou apregoando aqui uma religião. Eu não estou criando uma nova denominação. Ai de nós, Ministério Ensinando Sião, se tivéssemos, lá no início, conduzido o nosso trabalho abrindo filiais e abrindo congregações ao redor do mundo. Hoje, se meu pai tivesse feito isso há 30 anos, hoje eu já seria uma denominação. Mas não foi isso que Deus nos chamou. Ah, Mateus, mas vocês têm um chamado, vocês se dizem judeus messiânicos, vocês fazem parte de organizações judaico-messiânicas. Como assim vocês não apregoam religião? Nós vivemos como judeus e temos a plena consciência que Deus tem um chamado nessa visão, nessa identidade, para que a gente contribua para a restauração de Israel e para a restauração dos crentes dentre as nações. Mas nós não estamos aqui apregoando religião. Eu não estou aqui apregoando judaísmo. Sabe por quê? Porque o judaísmo que você concebe nos dias de hoje está precisando tanto de restauração quanto o cristianismo. Você sabia disso? Não fica vendo o judaísmo tradicional contemporâneo como sendo a resposta de todos os seus problemas, não. O judaísmo atual é falho. Já o era nos dias de Yeshua, já o era nos dias onde ele foi cunhado como religião, nos dias do exílio babilônico. Mas nos dias de Yeshua, você já vê confrontos de Yeshua com alguns religiosos da sua época, que apregou o quê? O perigo da religião. Porque a religião engessa, a religião, ela muitas vezes tenta substituir um relacionamento verdadeiro com o eterno. A religião cria tradições que às vezes vão contra princípios bíblicos. Então, Yeshua fala isso muitas vezes. A tradição que vocês deixaram surgir está indo contra o mandamento original de Deus. Vocês têm que parar com isso aí. E ao mesmo tempo, Yeshua valoriza a tradição. Mas o quê? Você tem que julgar as tradições que são boas, que não ferem as Escrituras, e as tradições que ferem, que devem ser o quê? Colocadas de lado. Ah, mas é tradição judaica, mas eu não sou obrigado a cumprir. Ah, foram os rabinos no Talmud que decidiram que vai fazer a halahá assim. Mas isso está de acordo com a Torá? Isso está de acordo com os escritos sagrados? Isso está de acordo com a Torá dos apóstolos? A Torá de Yeshua? Não. Então eu não sou obrigado a acatar. E isso existe até os dias de hoje. Então não confunda restauração, não confunda restauração com religião. A religião é um perigo. Citado novamente aqui o Rabino Shula. Religião, a fé tem muitos inimigos. O pior inimigo da fé é a religião. O pior inimigo da fé. Lembra o que eu citei para você lá de Apocalipse? Yeshua dizendo: tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. Olha aí, ó. Tem que voltar para saber onde caiu. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Eu já dei um estudo, você pode pesquisar no YouTube aí, entendeu? Voltando ao primeiro amor, onde eu compartilho uma teoria com você, que este primeiro amor da igreja em Éfeso é o primeiro amor de Deus, de Jeremias 2, que é Israel.
a igreja em Éfeso, assim como outras comunidades, esqueceram do lugar que Israel tem no coração do Eterno e, por causa disso, desenvolveram doutrinas altamente prejudiciais, não só naquela época lá de João, mas nos dias de hoje também. Lembrando a você que o Apocalipse é um livro que não foi escrito apenas para pessoas na época de João, contemporâneo de João. Ele é um livro atemporal, ele nos fala de problemas que nós estamos vivendo e que vamos vivenciar ainda. É muito importante entender isso. Olha, e o modus operandi daquela primeira congregação lá, criada por Yeshua, através dos apóstolos, é o padrão para nós. É o padrão para nós. Então, a referência que nós temos de comunidade andando no caminho certo é a comunidade de Atos. E não é uma comunidade, aquelas igrejas que você lê em Atos, nas cartas de Paulo, não foram comunidades perfeitas. Longe disso. É só você começar a ler, as próprias cartas de Paulo indicam que tinha um problema. Por isso que Paulo escreve as cartas. A maioria era para combater algum tipo de desvio. Então você tinha problema em Éfeso, você tinha problema em Corinto, você tinha problema em Filipe, você tinha problema em Colosso. Mas a espinha dorsal da fé era única. Mas todos aqueles discípulos, judeus ou não, perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Meus irmãos, aquela unção que derramou sobre aqueles 3.000 judeus lá em Atos 2, capacitou o mundo para receber o evangelho. Aqueles judeus foram ungidos ali. Deus abençoou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como mestres, outros como pastores. E aquela multidão de judeus que na festa de Shavuot, após a ressurreição de Yeshua, aquela unção recebida fez com que aqueles judeus fossem enviados a várias partes do mundo e plantassem igrejas cujo coração estava em Jerusalém, cuja autoridade era a Torá dos apóstolos. Por isso que você lê aqui em Atos, perseverava na doutrina dos apóstolos. Em outra passagem vai falar dos apóstolos e dos profetas, aqueles que foram levantados lá em Atos 2. Gente para poder direcionar o povo de Deus e que acatavam as decisões apostólicas. Você vê que Paulo comunicava uma decisão apostólica, todo mundo acatava, os presbíteros acatavam. E é isso que nós temos que rever e reimplantar nos nossos dias. Então, vamos analisar aqui 4 pontos para a gente trocar os óculos de Roma e colocarmos os óculos da restauração. Primeiro ponto que nós temos que chamar a atenção aqui. Nós temos que voltar a defender a fé de Israel, a fé que Yeshua tinha, a fé que os apóstolos tinham. Qual fé é essa? É uma fé monoteísta no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Primeiro, tem que voltar a ser monoteísta. Deixar a idolatria de lado. Mas não pode cair no extremo da ignorância e desprezar a divindade de Yeshua por achar que está cumprindo o monoteísmo da Bíblia. Quem questiona a divindade de Yeshua está questionando a soberania do Eterno. Por quê? Porque o Eterno mesmo escolheu, capacitou, dotou de autoridade o seu ungido, que veio dele, que tem a sua essência, mas que diferentemente do Deus Pai Criador, tem forma de homem, por isso que ele é chamado de filho do homem. O que é filho do homem hebraico? Homem. Ele não é um ser humano qualquer. A sua aparência é como de filho do homem. Então a aparência dele é uma aparência de ser humano, mas ele não é um ser humano qualquer. A sua aparência é como se fosse um ser humano. É o filho do homem. Eu não preciso nem de Novo Testamento para assegurar a você que esse filho do homem que os profetas anunciam é divino e recebe adoração. Por quê? Porque o Eterno o exaltou e o designou para receber glória e para reinar. Ele tem autoridade.
Então, quando você reconhece aquele que Deus apontou como autoridade, você não está ferindo a autoridade do Eterno. E mexe muito comigo, me entristece, quando eu vejo pessoas que acham que estão entendendo o judaísmo messiânico, que acham que estão cumprindo a Torá, e desprezando a divindade de Yeshua, negando a submissão, a glória e a devoção ao Messias de Deus. Isso é uma falta tremenda. São pessoas que não conhecem como o Messias é tratado na tradição judaica. Esquece o Novo Testamento, vai analisar como o Messias é tratado na tradição judaica. O Messias não recebe adoração nos profetas, não? Então as pessoas têm que ter o cuidado de não cair no extremo. Porque senão a mesma Torá que abençoa vai ser por maldição na sua vida. Meus irmãos, as pessoas se esquecem dessa ignorância em relação à unicidade do Eterno e acaba causando um grande mal nos meios messiânicos, porque o cristão não tem problema com a divindade de Yeshua. Quem tem problema é, muitas vezes, gente que está estudando judaísmo. Leia aqui comigo. Lembremos-nos que o Senhor, Yeshua, aqui é Adonai, tem um Senhor, um Yud Rei Vav Rei. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então Yeshua, Davi, tem um ser que ele chama de Senhor, o qual tem um Senhor sobre ele. Paulo deixa isso claro aos Coríntios. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ao mesmo tempo que você tem uma igualdade, mas há também uma hierarquia. E olha como o Messias é tratado pelos profetas. Vou citar aqui Daniel, capítulo 7. Muita gente esquece que esse capítulo está falando do Messias. Quem aparece para Daniel é o Messias, é Yeshua. Olha como ele é tratado. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, ou seja, uma figura humana. Não era um anjo, não era um espírito, não era um ser vivente, era um com aparência de homem. E ele chegou, ele tem autoridade para chegar de frente ao ancião de dias. E o fizeram chegar até o Deus Criador. E foi-lhe dado, diga comigo, domínio. E foi-lhe dada glória. E foi-lhe dado o reino. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas, não só Israel, o servissem. E o seu domínio é domínio para sempre, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, Daniel teve uma visão com Yeshua. E os apóstolos atestam que ele tem a mesma autoridade. Paulo fala, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele. Ele não só participou da criação com o Eterno, mas ele é a razão da criação. A criação existe por Messias. A ele foi dado o reino. Paulo fala, quando ele tiver completado a sua obra, ele vai devolver o reino ao seu Deus e Pai. Mas ele foi dotado de autoridade, ele foi incumbido de receber glória, ele é Deus conosco, ele representa a glória e a autoridade de Deus em nosso meio. Então, nos meios dos judeus messiânicos autênticos, tanto lá dos dias de Yeshua, dos apóstolos, como hoje, a divindade e a adoração a Yeshua não é questionada. Não é questionada, nunca foi. Você pega qualquer comunidade de judeu crente lá dos primeiros séculos, você pega qualquer comunidade de judeus crentes hoje em dia, não há problema em relação à divindade de Yeshua, nem à adoração a Yeshua como Messias, como Filho do Homem, como ungido de Deus. O problema surge nos extremos. É gentios que começam a achar que estão restaurando, estudando o judaísmo ortodoxo.
são judeus que muitas vezes, para combater uma idolatria e ignorância do meio cristão, adotam uma posição extremista em relação à divindade do Messias. Então nós temos que consertar isso aí. Veja, eu não coloquei aqui porque não dá tempo, mas veja as referências ao Messias em Isaías capítulo 9, por exemplo. Olha os nomes que são dados ao Messias. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. As mesmas palavras de Daniel. O reino está sobre os seus ombros. E será chamado o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. 8 nomes. Pelei Oetz Aviad El Gibor Sar Shalom. Isso é um profeta qualquer? Um judeu qualquer teria títulos como esse? Um judeu qualquer, um profeta qualquer seria chamado de Deus Forte? Quando é que Moisés foi chamado de maravilhoso conselheiro? Quando é que Moisés foi chamado de príncipe da paz? Ele era príncipe, mas não Sar Shalom. Então nós não podemos cair nesses extremos da religião. Número 2, nós temos que devolver a palavra do Eterno o seu status como autoridade sobre as nossas vidas. Religião e tradição são coisas até boas, mais a tradição do que a religião, mas não são superiores à autoridade das Escrituras. A Bíblia tem que estar acima de tudo, porque é o nosso padrão, é a nossa referência. Então, quando começa a diversificar muita opinião, quando começa a diversificar muita interpretação, você tem que voltar para o original. Como aqueles primeiros discípulos interpretavam esse mandamento. Como é que era guardado lá atrás? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma interpretação, cada um tem uma visão, e aí não concorda com a visão vigente, sai e monta outro trabalho, sai e monta outra denominação. Meu irmão, são mais de 3.000 denominações protestantes, e em crescimento. 3.000 é há 20 anos atrás. Hoje já deve ter mais de 10.000. Denominação protestante. Um vai, não concorda, sai e monta. O outro vai, não concorda, sai e monta. E assim por diante. Desde lá da época dos apóstolos. Já tinha lá, hein? Já tinha a turma lá dos nicolaítas. É isso? Já tinha a turma... E perdurou. Foi da reforma. Né? Então, meus irmãos, nós temos que devolver às Escrituras a autoridade. E a isso, o que quer dizer isso? É você entender o contexto original. E para entender o contexto original, tem que saber o quê? O lugar de Israel nos planos divinos. Como é que você vai entender o contexto original da Bíblia se você não entende nada sobre judeu, nada sobre Israel? Não vai entender. Porque você parte de um preconceito, você parte de uma narrativa que está errada. É igual o sujeito vai me dar aula de Apocalipse. Se ele não acredita que as promessas dadas a Israel vão se cumprir, literalmente. Se ele espiritualiza tudo que ele lê em relação a Israel, lá em Ezequiel, lá em Isaías, como é que ele vai me ensinar sobre Apocalipse? A escatologia dele já está falha. Porque ele partiu de um ponto falho. Se ele parte de um ponto falho, o resultado dele vai ser falho. Então, o texto bíblico no original, na interpretação original, é o antídoto que a gente tem contra essa quantidade de doutrina que tem por aí. Inclusive o meio judaico-messiânico, viu? Esse meio judaico-messiânico aí está cheio de maluquice aí fora. Está cheio de gente perturbada. Está cheio de gente que está prejudicando o reino. Está afastando Israel do Messias. Tem que ter mais discernimento. Tem que dar mais autoridade à Torá, à Bíblia, aos profetas. A Torá de Yeshua é a Torá dos apóstolos, essa que é importante e essa que deve ser restaurada nos meios teológicos e também cristãos. Tem que valorizar Yeshua e tem que valorizar a lei de Deus. Essa semana coloquei
um pedaço de um ensino meu, onde eu falava isso. Quantas vezes a gente fala de um mandamento bom, de um mandamento bíblico, o sujeito vira para você e fala assim, mas Jesus já cumpriu isso aí. Como se isso fosse uma isenção para que ele não se preocupasse mais com aquela ordenança. Jesus cumpriu para você não cumprir? Né? Então, quer dizer, são coisas tão absurdas que a gente acostumou a ouvir. Olha, o Shabat é um dia de alegria. Não, Jesus já cumpriu isso aí para mim. Como? O que tem a ver, Yeshua? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, vamos lá, irmão, celebrar o Pessa. Não, Jesus já cumpriu isso aí. Mas como assim ele cumpriu isso? E o mandamento? Ele cumpriu para te dar exemplo. Se Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, que não cansa, não fadiga, não é homem como você e eu, se ele descansou no 7º dia, e está escrito na Bíblia, lá em Gênesis 2, ele descansou, e alento tomou, para te dar o exemplo, quanto mais com as outras coisas das Escrituras. Então, olha só, eu coloquei algumas referências aqui, não dá tempo da gente ver. O povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento, a importância das Sagradas Escrituras para formar o servo de Deus de forma irrepreensível, para tornar perfeito o servo de Deus, 2 Timóteo 3,15. Toda a Escritura é útil, toda a Escritura. Romanos 7,12 e 7,14 fala da importância da lei. Né? A lei é boa, o mandamento santo, justo e bom, a Torá. Ah, mas e os textos de Paulo condenando a lei? Ah, e os textos de Paulo falando que a lei é aio? Ah, e os textos de Paulo falando que a letra mata? Ah, e os textos de Paulo falando que... Meu irmão, tudo tem que ser contextualizado, porque Paulo era discípulo de Yeshua. E Yeshua veio cumprir a missão de Abraão, então não pode ter desavença entre eles. O que há desavença é na interpretação. Você não sabe para quem Paulo está falando, você não sabe para que ele falou aquilo, você não sabe o contexto que levou ele a escrever essas coisas, e fica achando agora que tem desavença entre... Yeshua fala que não veio anular a lei, lá em Mateus 5,17, e o outro surge e fala que veio e anulou. Cristo nos libertou da maldição da lei. Ué, então quem que está certo? É o mestre ou o discípulo? Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Mateus, mas fala lá, Gálatas capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição. Meu irmão, Paulo está se referindo às maldições da Torá. Lê Deuteronômio 28, as maldições da Torá para o desobediente. As maldições para quem desobedece. E Israel estava sob essa maldição, e ainda está. Então, aqueles judeus messiânicos foram libertos pela obra de Yeshua, para poder o quê? Levar a bênção de Abraão aos gentios, para que sobre Israel fosse derramado o Espírito prometido. Tudo tem que estar dentro do contexto, meu irmão. Ah, mas Paulo escreveu contra a Torá lá em Gálatas, né? Lá no capítulo 4, lá no capítulo 2, ele escreve contra a circuncisão. Meu irmão, ele está escrevendo contra gentios que estavam sendo pressionados a virar judeu para poder ser salvo, a guardar toda a Torá para poder ser salvo. É só contextualizar, não tem problema. Não tem... Ah, mas a lei serviu de aio. O autor de Hebreus fala que a Torá serviu de aio, a nova aliança caducou. Não, meu irmão. A aliança chamada nova, em Jeremias 31, ela renova a aliança do Sinai, ela renova a aliança que Deus fez com os filhos de Israel. Ela é construída em cima da anterior, ela não anula a anterior. Se você não sabe matemática básica, como é que você vai estudar cálculo numérico? Me explica isso. Se você nunca estudou matemática básica, não sabe as 4 operações fundamentais, você vai conseguir entender cálculo numérico? Mas tem muito crente que quer entender a Bíblia sem considerar os preceitos eternos que Deus deu para Israel. Quer entender escatologia, quer me dar aula sobre Isaías, e não acha que as promessas que Deus deu para Israel vão se cumprir. Que absurdo é esse? Então, se você não age assim nas ciências dos homens, por que você vai agir assim na fé de Deus? Não pode, não tem autoridade para me ensinar, não tem. O sujeito que levanta e fala que Deus não tem nada mais com Israel, que Israel é uma nação como qualquer outra, tem muito pouco a me ensinar. Ele pode ter a me ensinar em outras áreas. Áreas técnicas, áreas históricas, mas de Bíblia é muito pouco. A parte histórica da Bíblia ele pode me ensinar. Agora, de fé, muito pouco. Muito pouco.
Então nós temos que nos valorizar mais, né? Valorizar mais o chamado que Deus tem plantado no seu coração, valorizar mais a mensagem da restauração, né? Não fique endeusando homens, não fique endeusando teólogo, não, e muito menos rabino messiânico. Busque, Deus está falando, é só você ouvir. Deus está falando ao redor do mundo, é só você ouvir. É só você atentar, levanta a antena do seu espírito, liga o radar. Número 3, ponto 3, não há outro caminho para a salvação. Yeshua é o único caminho, Yeshua é o único mediador, é o único. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua HaMashiach, homem, filho do homem. Paulo está combatendo aqui, não é? Que não é um aeon, não é uma entidade, não é um anjo. É Yeshua HaMashiach que tem aspecto humano. Ele tem braço, ele tem perna, ele tem chagas. Ele está lá no céu, é a única obra de homens que existe no reino celeste, são as chagas de Yeshua. Que obra de homem que tem no céu? As marcas de Yeshua. Essas aí foram feitas por homens, e está lá como testemunha, até hoje. Olha, meu irmão, a gente tem que restaurar a importância da obediência aos mandamentos de Yeshua, que são os mandamentos de Deus. Temos que atentar aos mandamentos de Yeshua. Temos que ver a forma como Yeshua explicava, ensinava a Torá. Temos que entender que a graça de Yeshua, perdoadora de pecados, não é uma licença para você pecar indiscriminadamente. Que o velho homem Yeshua morreu, e você tem que atestar a morte dele no seu dia a dia. Você tem que atestar a vida do novo homem no seu dia a dia. Se Paulo fala lá em Efésios 2 que fez um novo homem, que vai além das distinções étnicas, de judeus, de gregos, de romanos, vai além das classes sociais, criou um novo homem, um novo ser, seja judeu ou não judeu. Então você tem que viver no poder da graça de Yeshua, mas o quê? Sendo zeloso por cumprir os mandamentos de Yeshua. Você sabia que as pessoas falam muito pouco sobre os mandamentos de Yeshua? Acha que Yeshua mandou só amar os inimigos, né? Acha que é uma coisa fácil, uma coisa irrelevante. Mas não é, não. Yeshua tem discursos duríssimos. Yeshua repreende, olha, assim como não deu fruto aqui, eu amaldiçoei essa figueira, aquele que não dá fruto, eu venho e corto. E será cortado e será jogado nas trevas exteriores. Aquele que não ajunta comigo, espalha. Aquele que ama mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Ô meu irmão, isso é muito forte. Muito forte isso. Yeshua questionando alguns fariseus, por que vocês quebram a Torá de Deus por causa da sua tradição? Por que vocês estão impedindo? Vocês estão com a chave do reino, vocês não deixam ninguém sair, nem deixam ninguém entrar. Caminham léguas aí para fazer um prosélito, e quando conseguem, tornam ele 2 vezes mais filho do diabo do que vocês. Isso é muito grave, meu irmão. Em outras passagens, como Mateus 23, ele diz o quê? Na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras. Olha isso. Então tem que voltar a estudar sobre Yeshua, a importância de Yeshua, a importância dos mandamentos de Yeshua. Eu coloquei alguns versículos aqui, não vai dar tempo da gente ler, né? Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João 14, esse é o que me ama. Ah, mas eu creio que Deus é um, eu sou monoteísta. Meu irmão, o diabo também é monoteísta. O diabo é muito mais monoteísta do que muitos de nós. O demônio também é monoteísta. E ele teme e treme na presença de Deus. E nem por isso ele está remido. Olha, a graça de Yeshua não pode ser usada para anular a importância da
obediência. E eu aqui falo as palavras de Paulo para os Éfesos, falando para aquela comunidade: nós fomos feitura dele, nós somos feitura dele, criados no Messias Yeshua para boas obras, o qual Deus criou de antemão, preparando-as para que andássemos nelas. Então está aqui o objetivo de você ser salvo, de você ser feito novo homem, é você o quê? Andar em boas obras, que Deus já criou, aqui ó, aqui as boas obras. Estão aqui. A Torá são as boas obras que Deus prescreveu ao homem. E Deus criou de antemão para que você pudesse andar nelas. O importante não é ser judeu, não é ser gentio, o importante é guardar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos dados a você. Olha. E o número 4, número final, né? Nós estamos com 4 tópicos aqui para você tirar os óculos, trocar os óculos da fé. E o 4º ponto para você trocar, mandar fazer sua receita aí do óculos, é entender que Deus não rejeitou Israel. O povo de Deus é formado por judeus e gentios através de Yeshua. Os gentios em Yeshua foram enxertados em Israel para serem coparticipantes da missão de Israel, ser reino de sacerdote e ser nação santa. Tem que entender que a identidade da fé está ligada a Israel. Você não foi feito cristão lá no século I, e você tem uma religião independente agora de Israel, que não tem nada a ver com Israel, que não tem nada a ver com o povo judeu na atualidade. A sua fé não é sua, a sua fé é a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Yeshua, ele vem perpetuar a aliança feita com o povo de Israel. Então a sua fé tem que ter um sentimento de pertencimento e identidade, que hoje não tem. Hoje o cristão se vê, se enxerga como uma entidade completamente independente de Israel. Completamente. Com um relacionamento com Deus completamente independente de Israel. E quando tentam ter uma compreensão de Israel, é sempre para benefício próprio, é sempre com segunda intenção. Não, nós temos que ajudar o judeu messiânico, nós temos que pregar para o judeu, porque Jesus só volta se o judeu se arrepender. Ou seja, ele não entende um propósito, ele não entende um projeto, ele não entende ele ser agente junto com o judeu crente na restauração do mundo, não. Ele quer só cumprir lá para poder Jesus voltar logo. Manda dinheiro para Israel, ajuda o judeu crente, porque só quando os judeus aceitarem Jesus, ele volta. E o judeu sente isso, sabia? O judeu não messiânico sente isso, os cristãos nos amam por interesse. Eu já vi rabino falando isso comigo. Eles nos amam por interesse, porque eles querem algo, eles querem que o Jesus deles volte, eles sabem que nós temos que entrar nisso aí como pré-requisito. É por isso que eles nos amam. Então, é um amor falso. Você tem que amar o judeu por causa dos patriarcas. Não é por causa de Jesus voltar ou não voltar. É por causa dos patriarcas, é por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Lê Romanos capítulo 11. Tem que amar por causa das escolhas de Deus, que são irrevogáveis. Dos compromissos do Eterno, que são o quê? Irrevogáveis. O dom e a vocação de Deus em relação a Israel são irrevogáveis. E você foi enxertado neles. Por isso que você tem que amá-los. Faz parte da sua identidade. Você foi feito co-herdeiro, você foi feito co-participante, palavras do apóstolo Paulo. Você foi feito concidadão com os judeus, meus irmãos. Membro da mesma cidade. Paulo fala em Efésios, vocês foram feitos o quê? Aproximados à politeia de Israel. Politeia quer dizer cidade-estado. Você foi feito cidadão. Junto com algo, em algo que já existia. Isso que é uma frase que eu sempre falo, choca as pessoas, mas eu falo. A igreja, o conceito de igreja que você tem, não nasceu em Atos 2, nasceu em Gênesis 12. Gênesis 12 é a gênese da igreja, é o início da igreja. Não é Atos 2. Atos 2 teve uma inclusão, mas o início foi Gênesis 12, foi Abraão, formando um povo para resplandecer a glória de Deus. Isso não foi feito só em Atos 2, não, foi em Gênesis 12. Isso é uma das coisas que nós temos que ter para trocar os óculos da fé. Olha só.
Isso aqui é importante, hein? Olha aqui. Entre os crentes dentre as nações, existe liberdade para eles aplicarem os princípios da Torá, as leis da Torá, que algumas foram flexibilizadas para eles. Eles não devem se colocar contra as leis da Torá, mas eles também não podem ser forçados a guardar as leis da Torá, que não foram dadas especificamente como ordem pelos apóstolos. Os tementes a Deus em nossos dias são aqueles que foram chamados para estarem juntos aos judeus crentes no processo de restauração de Israel. Mas, nem todos os gentios crentes possuem esse chamado. Nem todo gentio crente foi chamado para estar junto de judeu messiânico. Então, há mandamentos que são universais. Os apóstolos deixaram claro, isso aqui vocês têm que guardar. Não tem opção. Mas, além disso, Moisés tem quem o pregue em cada sinagoga, em cada sábado, desde os tempos antigos. O que significa isso que Tiago falou? Você tem um mínimo, não tem? Você tem um mínimo. E você tem uma promessa, que Tiago cita Amós 9. Nos últimos dias, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas brechas para que alcance os demais homens que temem o meu nome, as demais nações. Ou seja, no futuro, Israel vai ser restaurado e as nações vão ser alcançadas. É só você ler Isaías. Não vai ter opção, não. Então, a visão de Tiago, lá em Atos 15, não é se os gentios vão guardar a Torá de uma forma mais elevada. A questão é quando eles vão começar a guardar de uma forma mais elevada. Porque que eles vão guardar, eu sei que vão. Que os gentios vão guardar o Shabat, eu sei que vão, porque eu leio Isaías. Que os gentios vão celebrar tabernáculos, eu sei que vão, porque eu leio Zacarias. Não é que os gentios vão deixar de comer algumas comidas, eu sei que vão, porque eu leio Isaías. Não é questão de se, é questão de quando. E os apóstolos entenderam isso e não colocaram como obrigação. Eles respeitaram tem que ser para o gentio por revelação. Tem que ser para o gentio dentro do ritmo daquilo que Deus tem falado para eles. Se você obriga, você tira a unção do mandamento. Você sai fora do cronograma divino. Você está se colocando mais inteligente e ungido que os apóstolos. Entenda e aceite a revelação que eles tiveram. Deixa o gentio livre. Não obrigue-o, mas também não o impeça. A moral dos apóstolos foi essa. Eu não vou obrigar não, mas também eu não vou impedir não. O que vocês querem fazer? Nós queremos celebrar as festas. Então aprendam e celebrem. Nós queremos guardar as leis de castiruta, as leis elementares. Então aprende sobre elas e guarda. Eu vou para o inferno se eu não guardar. Não. Eu estou pecando se eu não guardar. Não, eu não diria que você está pecando, não. Mas o mandamento tem que ser aplicado para os gentios, crentes, no ritmo deles. Agora, vocês que estão aqui, que não são judeus, mas estão aqui hoje, vocês podiam estar em qualquer outro lugar. Podia estar assistindo corrida, podia estar em casa vendo série. Vocês estão aqui numa sinagoga de judeus crentes. Por que você está aqui? Porque você tem um chamado para estar aqui. Então você não se contenta com o mínimo. Você está inserido num contexto onde é exigido de você o quê? Mais do que o mínimo. Você não vai só ficar com as 7 leis noéticas, os 4 mandamentos lá de Atos 15. Você está inserido num contexto judaico-messiânico. Você foi chamado para viver mais. Você foi chamado para celebrar um Shabat na sua casa. Você foi chamado para celebrar as festas com os judeus. Você foi chamado para fazer da sua casa uma extensão do Shalom Bait. É o seu chamado. Mas às vezes o outro irmão não tem esse chamado ainda. E você não pode julgá-lo, não pode achar que ele está com pecado, não pode achar. Não. Respeite o chamado. Tanto ele tem que respeitar o seu chamado, como você tem que respeitar o ritmo dele. O irmão não está nesse tempo ainda. Tiago fala, não devemos perturbar aqueles que dentre as nações se convertem a Deus. O sujeito teve uma experiência com Deus do jeito dele. Deixa ele caminhar no ritmo dele.
Deixa Deus falar no coração dele. E no tempo certo ele vai vir. E no tempo certo ele vai ficar cada dia mais um temente a Deus. Essa é a beleza da comunidade do primeiro século. Não pode haver essa... Você entendeu? Por exemplo, o Shabat. O Shabat é um princípio lá de Gênesis, dado para a humanidade. Mas o Shabat, como símbolo de libertação, foi dado a Israel. Você não pode obrigar a pessoa a celebrar o Shabat como um símbolo da libertação. Ele não entrou nesse processo ainda. Ele está engatinhando. Então você tem que dar liberdade ao Espírito de Deus conduzir. Mais uma vez, tem um mínimo que tem que ser guardado? Tem. Esse aí tem que ser ensinado. Então, crente não pode cometer idolatria, não pode cometer blasfêmia, não pode cometer imoralidade sexual, das várias formas, não pode cometer lashon hará, que é assassinato, não pode ingerir sangue, tem que praticar a justiça. Esse é o mínimo. A partir daí é você e Deus. E vai depender do chamado onde você está inserido. Quem está entendendo aí, pessoal? É só por quê? Para restaurar os óculos da fé, você tem que ter essa consciência, porque senão você vai virar um inquisidor. Você vai virar um inquisidor mor. Só que o inquisidor judeu messiânico. Você vai virar o grande inquisidor da igreja. Você vai percorrer todas as igrejas de parede preta aí, condenando todo mundo. E não é assim, meu irmão. Tem gente que é liberto nesses lugares. Tem gente que tem experiência com o divino nesses lugares. Pode sair condenando, arrebentando com todo mundo, não, julgando com todo mundo, não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. No tempo certo, essas pessoas vão te procurar. No tempo certo, elas vão ser tocadas para poder aprender mais. Pessoas que eram contrárias antigamente em relação a aspectos da sua fé, vão começar a se interessar pelo seu testemunho. Mas enfim, aí eu encerro dizendo o quê? Judeus e não judeus devem restaurar não só o amor a Deus e a Yeshua, mas também o sentimento que Paulo tinha em relação a Israel, o povo judeu. Esse é o sentimento principal da receita dos seus novos óculos. Tem que restaurar esse amor por Israel. Eu quero ver esses pastores, eu quero ver esses teleevangelísticos, eu quero ver esses pastores midiáticos, grandes autores renomados, que vendem milhões de cópias de livros. Eu quero vê-los todos com o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Que isso nós temos que imitar Paulo. Olha o que Paulo escreve em relação ao amor dele pela salvação dos judeus. Romanos 9:1. Digo a verdade no Messias, eu não minto, e eu testemunho comigo no Espírito de Deus, a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Yeshua, por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas segundo a carne. Está falando aqui de judeus não messiânicos. Por que eu tenho esse amor? Porque eles são israelitas. São israelitas. São judeus. E é deles a adoção. Eles são chamados filhos de Deus porque eles foram escolhidos. É deles a glória, são deles as alianças, no plural. A mosaica, a davídica, a nova, a noética, todas foram dadas para eles. A lei, o culto, as promessas, e deles são os patriarcas, e deles também descende o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.